E aí, gente, o Grêmio já está em Erechim, onde amanhã joga contra o Ipiranga. Os relacionados, garotos, reservas, sem Renato Portaluppi e o Grêmio na busca de continuar brigando pela liderança. Depois da vinheta, a gente fala sobre os relacionados e o provável time do Grêmio, que a gente trouxe hoje mais cedo. Parece que vamos errar apenas no goleiro. Em vez de Grando, Kaique. A gente vai falar mais sobre isso e falar sobre os relacionados depois que a vinheta rodar. Sem Renato Portaluppi, o Grêmio vai a Erechim pegar o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. O time titular, ou pelo menos a maior parte do grupo principal, fica em Porto Alegre trabalhando. Nada de folga e muito trabalho. Os goleiros relacionados, Kaique e Thiago Beltrame, alçado ao elenco principal, barra o Gabriel Grando e vai para ser o reserva de Kaique, que aqui uma curiosidade, vai fazer o seu primeiro jogo contra o seu ex-clube, o Ipiranga, que não vive uma fase igual viveu quando Kaique era o goleiro. Kaique, inclusive, o ano passado deu muito trabalho ao Grêmio, sendo goleiro do Ipiranga. Será o goleiro amanhã. Os zagueiros que viajaram estão entre eles o experiente Bruno Vini, o garoto Gustavo Martins, o experiente Rodrigo Eli e o garoto Natan. Laterais, Fábio, Igor Serrote, Wesley Costa e Zé Guilherme. Meio campo, Dodi, Natan Pescador, o Ronald voltando da seleção, o Cheron, o João Araújo, o Pedro Lucas, o Iago e o Kaique. Atacantes, o Gustavinho ou o Gustavo Nunes, Bessosi, o André Henrique, Galdino e o Riquelme. O time do Grêmio deve ter Kaique no gol, deve ter Fábio como capitão do time, inclusive, Gustavo Martins e Rodrigo Eli e Wesley Costa na esquerda. Os volantes do Grêmio deve ter Ronald, Dodi e aí Natan Pescador, com grande possibilidade para Cheron no segundo tempo, assim como Iago também no segundo tempo. E talvez Pedro Lucas também. O ataque, a gente terá o André Henrique, o Galdino e o Gustavo Nunes como titular. Então o Grêmio fica Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Wesley Costa, Dodi, Ronald, Natan Pescador, Galdino, André Henrique e Gustavo Nunes. Este é o time que deve jogar contra o Ipiranga amanhã, tendo que vencer. O vídeo em seguida eu vou tratar o porquê que o Gabriel Grando perdeu a posição para o Thiago Beltrame, que recém subiu ao profissional. Aqui a gente precisa falar dos garotos Igor Serrote, olho nele, Wesley Costa, no Cheron, no Iago, no Riquelme. Olha, dos garotos que lá estão, eu acho que são esses. Muita atenção no Riquelme, que eu acho que entra no segundo tempo, no Iago, que eu acho que entra no segundo tempo, no Cheron, que eu acho que entra no segundo tempo, e no Wesley Costa, que será o titular desde o início da partida. Olho neles, principalmente no Iago. Ele lembra muito o estilo de jogo do Bitelo. Pode estar aí o substituto do jogador que saiu vendido no meio do ano passado e deixou uma lacuna na equipe de Renato Portaluppi. Olho em Iago Santos, filho do lutador de MMA Marreta. Ele sofreu uma lesão, recuperou, não foi para a Taça São Paulo, tá treinando, tá relacionado e eu torço muito para que ele jogue amanhã. Olho neste garoto, que pode estar uma solução para Renato Portaluppi.
Deixa o like, um abraço, valeu, fui!